A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, amém? Glória a Deus. Meus queridos, nós estamos aí no mês de maio, iniciando hoje uma série de mensagens temáticas, cujo tema é Vislumbres da Graça. E antes de expormos o texto dessa noite, que nós vamos buscar a meditação e aquilo que Deus revela para as nossas vidas, nós precisamos nos fazer algumas perguntas, que são perguntas cruciais, que são perguntas que vão responder para nós mesmos. Será que temos de fato vislumbrado a graça do Senhor? Será que de fato estamos inseridos nesse contexto da graça e com toda a honra e glória que essa graça de Deus traz sobre nós? Eu te pergunto então, antes de lermos o texto, e antes de lermos nós vamos fazer uma oração muito específica. Porque de nada adianta enchermos a nossa cabeça de teoria bíblica, perfeita, excelente, correta, se nós não nos apropriamos daquilo que Deus revela. Se fica meramente na esfera teórica, superficial, de nada resolve estarmos aqui. Nós não estamos vislumbrando a graça, nós não estamos nos apropriando da graça de Deus. Nós precisamos não somente entender, compreender, mas nós precisamos interiorizar a palavra de Deus, e essa palavra precisa reger as nossas vidas, a nossa perspectiva de mundo, a nossa perspectiva de vida, os nossos propósitos, os nossos anseios. Eu te pergunto, meu querido e minha querida, por que você está aqui hoje? O que te trouxe hoje na casa do Pai, na casa do Senhor? O que você espera a partir deste culto nessa noite? Você, enquanto marido, o que tem afligido o seu coração? Você, enquanto esposa, o que tem lhe causado angústias, ansiedades, medos e preocupações? Você, enquanto filho, o que tem assaltado o seu coração com anseios e preocupações? Crianças, adolescentes, jovens, o que tem tomado a sua perspectiva de vida? O que tem preenchido a sua percepção de um futuro? Você, enquanto irmão, como tem se relacionado com seus irmãos de sangue na sua casa? Como está caminhando a sua família? Que preocupações, que ansiedades têm assaltado a sua família? Tem roubado a alegria de viver? Tem proporcionado uma pressão absurda? Tem gerado provações que não são provações vindas do alto trono do Senhor, mas são opressões do mundo sobre a sua casa? Que medos e anseios têm roubado a alegria do seu lar, da sua família? Qual é o seu papel e o seu lugar? Ou melhor, o seu lugar e o seu papel na sua família? Enquanto filho, enquanto mãe, enquanto pai, ou enquanto pessoa? Qual é o seu lugar? Qual é o seu papel no mundo? Na igreja de Cristo? Qual é o seu lugar? Qual é o seu papel? O que tem gerado angústias? Nesse momento que eu falo com você, você está atento ao que está sendo dito, ou está alheio à graça de Deus? Você veio aqui para receber e vislumbrar a graça do Senhor, ou você vai sair desse culto da mesma forma, ou pior da forma que entrou? Nesse momento você está aqui cultuando ao Senhor, está batendo papo, está preocupado com o dia de amanhã, com as angústias, com o desemprego, com a enfermidade, com os problemas familiares. Antes de lermos o texto, feche os seus olhos. Nós precisamos orar, porque de nada adianta estudarmos a Bíblia, meditarmos nas Escrituras, se as Escrituras não penetrarem fundo em nosso coração. De nada adianta se o Espírito Santo não nos convencer da justiça, do juízo, do pecado. Se o Espírito Santo não imprimir a graça de Deus no seu coração, a sua perspectiva de vida vai estar errada. A sua perspectiva de família vai estar errada. De olhos fechados, coloque quais são as suas maiores preocupações, as suas maiores ansiedades
diante do Senhor, enquanto pessoa, enquanto cristão, enquanto filho, enquanto marido, esposa, pai, mãe? Quais são as suas maiores ansiedades, seus maiores medos? Coloque isso diante do Senhor nesse instante. Ore ao Senhor. Apresente as suas angústias, as suas ansiedades ao Pai. O que tem roubado a sua alegria? O que tem tirado o seu sono? O que tem gerado preocupações que vão além das suas capacidades para resolvê-las? Ore ao Senhor. Você está consciente do seu lugar e do seu papel nesta existência? No seio de sua família, você está consciente do seu lugar e do seu papel? Na igreja de Cristo, você tem consciência do seu lugar e do seu papel nesta igreja? Ore ao Senhor. Se coloque diante dele e peça: Espírito Santo, permita-me vislumbrar a graça do Senhor. E que eu possa tomar posse dessa graça. Que essa graça possa dirigir a minha existência, os meus anseios, os meus desejos. Não se disperse, não fique voando, divagando, mas volte para o Senhor e ore ao Senhor. Faça essa oração sincera. Pai, na tua presença, ó Pai, nós precisamos desesperadamente da graça do Senhor sobre nós. Nós precisamos urgentemente, ó Pai, que o entendimento que temos da revelação das Escrituras, que tudo isso que vemos recebendo domingo após domingo, grupo familiar após grupo familiar, que tudo isso que estamos recebendo a Tua Palavra se torne uma realidade em nossa alma, em nosso coração. Espírito Santo, em nome de Jesus, imprima em nós a graça do Senhor, para que nós possamos vislumbrar o plano de Deus para as nossas vidas, e que esse plano, essa graça do Senhor que está sobre nós, venha governar os nossos anseios, venha ditar sobre as nossas preocupações, venha, Pai, minar as ansiedades que o mundo coloca sobre nós. Ó Pai, que os vislumbres da graça do Senhor venha gerar verdadeira alegria no seio de nossas famílias, na relação familiar, na relação conjugal, na relação entre irmãos, entre pais e filhos. Ó Pai, que seja a Tua graça regendo, a Tua graça conduzindo, e que possamos entender qual é o nosso papel nessa existência que é tão curta, que é tão passageira, qual é o nosso lugar no corpo de Cristo, e o que o Senhor quer de nós, qual é o plano do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos olhar para essa mesa da comunhão e perceber que o Senhor empreendeu todo o esforço necessário para restaurar, ó Pai, a Tua graça em nós, para promover a Tua graça em nós, e para nos colocar em lugar de honra que o mundo tenta roubar, que o mundo tenta minar, que o mundo muitas vezes imprime em nossos corações tantas opressões malignas, que nós nos esquecemos de quem nós somos, nós nos esquecemos de quem nós servimos, e muitas vezes os nossos lares estão em caos, estão em aflição, estão mergulhados em preocupações, estão mergulhados em medos e anseios pelo amanhã, porque, ó Pai, a graça do Senhor tem sido roubada pela opressão do mundo, tem sido roubada pelos apegos materiais, tem sido distorcida, ó Pai, por essa cultura maligna que nos cerca, e nós muitas vezes temos permitido que isso entre em nossos corações, imprimindo valores errados, valores distorcidos, e somente o Teu Espírito Santo, ó Pai, para imprimir o valor correto, o valor que o Senhor atribui a cada um de nós, e imprimir o plano e o propósito do Senhor sobre cada um de nós. Visita cada coração, ó Pai, toca cada mente. O Senhor conhece cada pessoa que está aqui, os motivos, os propósitos, os anseios, as angústias e as necessidades. Imprima a Tua graça em nossos corações, para que nós possamos observar as coisas que nos cercam, e não permitir que as circunstâncias ditem sobre nós, ó Pai, as angústias, as opressões, ditem sobre nós as preocupações, os medos e anseios, mas que tão somente a Tua graça nos governe, a Tua graça dirija os nossos passos, a Tua graça, ó Pai, nos conduza em contentamento e alegria no Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Agora sim vamos abrir a palavra em Gênesis. Por falar em vislumbres da graça, por falar em família, por falar em lugar e papel, nós precisamos ir na origem, no princípio de todas as coisas. Gênesis capítulo 1.
Um texto muito conhecido e tão pouco apropriado por nós, tão pouco assimilado, empreendido. Gênesis 1, versos 26 a 28. Então, nessa série de mensagens, vislumbre da graça, olhando para o indivíduo, olhando para a família, olhando para o povo de Deus, nós precisamos ir à origem de todas as coisas e nos perguntar: o que Deus quer da minha vida? O que Deus quer da minha família? Qual é o plano, qual é o projeto de Deus para a minha vida enquanto pessoa, para a minha família enquanto uma família de Deus? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer, e é com essa resposta que nós precisamos sair daqui essa noite. Qual é o projeto de Deus para a sua vida? Qual é o projeto de Deus para a sua casa? O que é que Deus quer de você? Vamos ler esse texto? Gênesis 1, versos 26 a 28. Os irmãos podem se colocar de pé, vamos fazer uma leitura a uma só voz, todos juntos, esses poucos versículos. Gênesis 1, versos 26 a 28. Vamos iniciar? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Glória a Deus. Podeis assentar, meus queridos? Meus queridos, eu já estava segurando essa mensagem já há algum tempo, aguardando esse primeiro domingo de maio. Deus já vem ministrando essa mensagem ao meu coração há algum tempo. Eu quero compartilhar com os irmãos algo de extrema importância. Quando nós falamos de lugar, de papel, de propósito, qual é a razão da sua existência? Só uma pessoa pode responder a essa pergunta: Deus, o seu Criador, o seu sustentador, o nosso Criador e sustentador. Ele nos fez com um propósito. E quando nós permitimos que as angústias da vida, que as opressões que nos cercam, com esse mundo que está ao nosso redor, que imprime sobre nós valores totalmente alheios à revelação de Deus, quando nós permitimos que esses valores são impressos sobre o nosso coração, nós nos desvirtuamos do propósito de Deus. Nós passamos a pensar e a crer como o mundo pensa e crê. Qual é o seu valor? Qual é o seu lugar na sociedade? Pensando politicamente, você vale um voto, você é uma estatística, e que é procurado na época de campanhas. Pensando na moda, o seu valor é de acordo com a sua aparência. Se a aparência está dentro do padrão de beleza da moda atual, você é considerado. Se não está, você é o patinho feio. Pensando uma visão empresarial, você é uma parte de um mecanismo que gera lucro para uma empresa. Quando você deixar de dar lucro, você é descartado. Então nós podemos olhar essa pergunta por vários ângulos, por vários contextos, mas só há um contexto que importa: o contexto e o ângulo estabelecido por Deus e revelado em sua palavra. O que Deus pensa a seu respeito e o valor e o lugar que Ele estabeleceu para a sua vida. O projeto de Deus para a sua vida. Nós vamos compartilhar nessa noite os 3 R's do projeto de Deus para mim e para você. Então, nesse texto que fala sobre a Gênese, sobre a criação do homem, depois que Deus estabelece toda a criação, depois que Ele, pelo poder do verbo, determina a criação de todas as coisas, Ele, no conselho de sua sabedoria, Ele declara, Ele determina, Ele afirma, e nós temos essa afirmação aí no verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Meus queridos, Deus criou todas as coisas, chamou aquele lugar de Éden e estabeleceu um lugar, e ali cria o homem à sua imagem e semelhança e o coloca naquele Éden.
naquele lugar. Éden significa lugar de delícias. Deus não te criou para sofrer. Deus te criou e te colocou no lugar de delícias, o Éden. Deus nos cria e nos coloca em um lugar de delícias. Ele nos cria com um propósito. Ele não nos criou como criou a rocha, como criou a árvore ou como criou o boi e a vaca. Ele nos cria de uma forma totalmente diferente. Façamos a Edna, a Cristiane, a Mariana, o Edson, o Roberto, a Andresa, o Flávio, a Andréia, a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele não nos criou através do poder do verbo, ele nos moldou do pó da terra, se relacionou, soprou o fôlego de vida e nos gerou vida. E nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Façamos, no plural, nosso Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estavam ali criando todas as coisas. E no conselho de sua sabedoria própria, eles determinam, façamos o homem à nossa imagem. Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, se faz presente na criação. Por meio do poder do verbo, ele estabeleça que haja todas as coisas. E João capítulo 1 revela que Jesus Cristo é o verbo de Deus encarnado. Aí está presente Deus Filho na criação. Quando ele cria o homem, ele sopra o fôlego de vida. O Espírito de vida de Deus, que é o Espírito Santo, se faz presente em toda a criação. E ele sopra o fôlego de vida sobre nós. E o homem se torna um ser vivente, feito não pelo poder da palavra, mas feito à imagem e à semelhança de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O que isso representa para você? Presta atenção. O mundo que te cerca, o mundo que nos cerca, a ciência que está ao nosso redor, diz que você não é nada além de um macaco evoluído. Deus diz, você foi feito à nossa imagem e semelhança. Qual é a afirmação que representa maior significado no seu coração hoje? A afirmação de que você é um animal evoluído? De que você é só mais um na multidão? Ou a afirmação de que você foi feito à imagem e semelhança do Criador? Qual é a afirmação que nutre o seu coração hoje? Irmãos, quando somos roupados por ansiedades, quando nossa família é assaltada por preocupações, quando há divergência entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos, tudo isso acontece porque o seu coração está no lugar errado, o nosso coração está no lugar errado. Porque se nos víssemos mutuamente como imagem e semelhança de Deus, nós não agiríamos como o mundo age, em meio às dificuldades, aos pontapés, às agressões, às divergências, aos desentendimentos, às gritarias, e aí vai. Nós teríamos uma perspectiva diferente. Deus diz, você é a nossa imagem e semelhança. Você foi feito à nossa imagem e semelhança. Só essa primeira afirmação desse versículo já precisa trazer para nós um significado profundo. Enquanto o mundo diz que você não tem valor, que você vale o que você tem, enquanto o mundo te usa, abusa e te descarta. E infelizmente é assim a nossa cultura, que é subjugada pelo pecado. Deus diz, você foi feito à minha imagem e semelhança. Você é tão importante que Jesus restaurou essa imagem e semelhança naquela cruz do madeiro. Nós vamos celebrar da ceia daqui a pouco, a Páscoa de Cristo. E essa Páscoa foi para restaurar essa imagem e semelhança de Deus em você. Imagem e semelhança que foi corrompida pelo pecado, que foi destroçada pelo pecado. Jesus veio para restaurar. Então, meus queridos, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. São termos sinônimos. Imagem e semelhança são termos sinônimos. Nós fomos criados para representar Deus na terra. Esse é o primeiro R do projeto de Deus. Meu querido e minha querida, o seu lugar e o seu papel nessa igreja, o seu lugar e o seu papel na sua família, o seu lugar e o seu papel neste mundo é o papel de representante da imagem e semelhança do Criador e do sustentador de todas as coisas. Quer honra maior do que essa? Você precisa de alguma coisa para dizer para você o seu valor e a sua importância, o significado da sua existência?
Mais alguma coisa além dessa afirmação que Deus faz sobre você? Você é o meu representante na minha criação, feito à minha imagem e à minha semelhança. É isso que está governando os seus anseios? Representar a glória de Deus? É isso que está governando o seu coração hoje? Representar a glória de Deus? Ou seu coração tem sido assaltado por falta de recursos financeiros, por falta de saúde, por problemas no trabalho, por problemas mal resolvidos no seio da família, por não haver compreensão do que nós somos? Eu sou representante da glória de Deus. O meu cônjuge é representante da glória de Deus. Os meus filhos são representantes da glória de Deus. Os meus pais são representantes da glória de Deus. Se nós alcançarmos e nos apropriarmos dessa verdade como devemos apropriar, cai por terra 80% dos problemas familiares. Com a simples compreensão desta verdade, com apropriarmos, tomarmos posse do que Deus diz a nosso respeito. Você não vale quanto pesa, você não vale o que você tem, você vale o que você é, representante da glória de Deus na criação, no mundo. Tanto é que Jesus deu a vida por você, por mim, por nós, para restaurar essa representatividade. Representar a glória de Deus. A visão desse mundo que jaz no maligno, corrompido pelo pecado, é uma visão distorcida. Cada um representa os seus interesses, os seus egoísmos, as suas vaidades, os seus desejos, as suas concupiscências. Eu e você somos restaurados por Cristo para representar a glória de Deus. A imagem de Deus em nós foi restaurada em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E é isso que precisa animar o seu coração. Não são as lutas, as dificuldades, as opressões, por causa desse mundo que jaz no maligno, que precisa governar a sua alegria, mas é o sentido, o valor e o significado que Deus estabeleceu para a sua vida, é que precisa governar as suas perspectivas, os seus propósitos. Eu sou representante da glória de Deus. E a glória de Deus é representada por nós, individualmente e enquanto família. O que nós temos representado em nossas casas? O que tem sido a marca de nossos lares? Nós precisamos representar a glória de Deus. Essa precisa ser a marca dos nossos relacionamentos familiares. Essa precisa ser a minha marca enquanto indivíduo. Eu sou um representante da glória de Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele nos criou para representarmos a Ele. O texto continua dizendo: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. E Deus continua estabelecendo e determinando. E Ele nos abençoa e declara, lá no verso 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. O segundo R do projeto de Deus para a sua vida, meu querido e minha querida, é reproduzir. Mas essa reprodução não é só a reprodução de filhos, é reproduzir também o caráter e as virtudes de Deus. Nós representamos Deus em toda a sua glória e esplendor, nós representamos Deus em seu caráter, em sua virtude, e nós precisamos reproduzir, não somente seres a nossa imagem e semelhança, filhos, filhas, mas reproduzir as virtudes de Deus em nossa existência. O segundo R do projeto de Deus para você é reproduzir. Ele nos abençoou para crescermos, para multiplicarmos, para enchermos a terra, reproduzirmos pessoas que representem a sua glória. E aí essa reprodução é tanto de imagem e semelhança, quanto de valores, virtudes. E assim nós somos abençoados por Deus para reproduzir. Todo o nosso ecossistema social, nós podemos chamar assim,
todo o nosso ecossistema social, todo esse mundo que está ao redor de nós, toda essa engrenagem que nos move, foi estabelecida para reproduzir a glória do homem, não a glória de Deus. Você foi criado para reproduzir a glória de Deus, para reproduzir filhos, filhas que resplandeçam, que representem a glória de Deus. Nós estamos aqui com este papel, reproduzir a glória de Deus. Se você é solteiro, se você não tem filhos, reproduza os valores, as virtudes do caráter de Deus, que Ele atribui a você. Você foi feito em imagem e semelhança dEle. Se você tem filhos, o nosso papel é discipular os nossos filhos, reproduzi-los à imagem e semelhança, para que eles reproduzam o caráter de Deus, para que eles reproduzam seres à imagem e semelhança de Deus. Mas nós muitas vezes somos envolvidos pelos valores do nosso ecossistema social corrompido pelo pecado. E aí nós entramos naquela engrenagem, a corrida pela vida. E nós corremos tanto para sobreviver que nós deixamos de viver. Nós nos matamos, nos cansamos, correndo atrás do pão de cada dia, e esquecemos que o Senhor nos chama para reproduzir a sua glória, e não a glória dos homens. A glória dos homens consiste em poder, riqueza, em sucesso, custe o que custar. E muitas vezes são esses valores que são impressos em nosso coração, e são esses valores que nós imprimimos no coração dos nossos filhos. Tem que procurar uma profissão que lhe dê mais dinheiro, tem que procurar uma profissão que lhe renda mais dinheiro. Você tem que ter sucesso na vida, menino, não é? Enquanto Deus nos chama para reproduzir a sua glória, em todos os aspectos, reproduzir a glória de Deus. E os nossos descendentes continuarem reproduzindo a glória de Deus. A glória dos homens é uma glória passageira. A glória de Deus é uma glória eterna. E é esta glória que nós precisamos reproduzir. Enquanto os homens se matam, enquanto os homens trapaceiam, enquanto os homens enganam, enquanto os homens se corrompem, em busca de mais e mais riqueza, em busca de mais e mais poder, em busca de mais e mais sucesso, em busca de mais e mais prazer, porque essa é a glória dos homens. Infelizmente isso muitas vezes afeta o povo de Deus. E nós nos esquecemos que estamos aqui, que Deus nos criou para que possamos reproduzir a sua glória. E somos tomados por aflições, somos tomados por angústias. Nos preocupamos com o que temos que nos vestir, nos preocupamos com o que temos que comer, ansiamos pelo dia de amanhã, enquanto o Senhor diz que o mal passa, cada dia basta o seu próprio mal. Que nós precisamos viver o aqui e agora para a glória dEle, reproduzindo a sua glória, caminhando debaixo da direção do Senhor, debaixo dos preceitos do Senhor, para que a glória dEle se reproduza em nossas vidas, se reproduza em nossos descendentes, se reproduza em nosso caráter. Quantos cristãos têm um caráter pervertido e duvidoso, porque anseiam pela glória dos homens? Anseio pelo prazer que o mundo oferece, anseio pela moda e pela vaidade que está ao nosso redor. Quantos crentes têm o caráter corrompido e não reproduzem a glória de Deus em suas vidas, porque se deixam sucumbir pela glória do presente século? O Senhor diz para mim e para você, Ele nos abençoou e determinou que fôssemos fecundos, que multiplicássemos, que enchêssemos a terra, ou seja, que reproduzíssemos seres semelhantes a Ele, seres semelhantes e seres que reproduzissem também o seu caráter. Então, nesse aspecto da reprodução da glória de Deus, nós não podemos nos descuidar. O Senhor nos chama e estabelece um propósito. Reproduza a minha glória. Viva segundo a minha glória. Que a sua descendência viva segundo a minha glória. E assim deve caminhar o povo de Deus. Enchei a terra, sujeitai-a, dominai, não é? Sobre os peixes do mar. Deus estabelece para nós a soberania, o governo sobre todas as coisas. Quando Ele estabelece o governo sobre todas as coisas ao homem, Ele está delegando a nós a soberania de um Deus Criador para aqueles que vão administrar todas as coisas.
E ele declara com isso o terceiro R do seu projeto: resplandeça por meio do governo de todas as coisas a minha glória. Resplandeça a soberania de Deus, governando e administrando bem todas as coisas, para a minha glória. Então, quando ele determina, ele nos abençoa para multiplicarmos, para reproduzirmos, e ele delega sobre nós o domínio sobre todas as coisas. Ele está aqui enfatizando que resplandeçamos a glória dele por meio do governo sábio, da administração sábia de todas as coisas. Você tem administrado sabiamente, você tem resplandecido a glória de Deus, administrando sabiamente o seu tempo, administrando sabiamente as finanças, os bens materiais, administrando sabiamente a sua saúde, administrando sabiamente a economia do seu lar, para que a glória de Deus resplandeça por meio desse governo. Se você tem papel de liderança em qualquer esfera da sociedade, você tem exercido esse papel de liderança para que a glória de Deus resplandeça através do seu governo, da sua liderança. Então nós somos chamados por Deus para resplandecer a sua glória. Nós somos chamados por Deus para resplandecer a sua glória, para reproduzir a sua glória. Nós somos chamados por Deus para representar a sua glória. Esse é o projeto de Deus para a sua vida, para a minha vida. Isaías 60, verso 1 diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Em Cristo Jesus, essa glória foi restabelecida, foi restaurada. E o Senhor nos chama: dispõe-te, resplandece. Na parábola da candeia, Deus não diz que se coloca uma luminária debaixo de uma cama, mas deve se colocar uma luminária no alto, para que ela resplandeça a luz. Que luz eu e você vamos resplandecer? A luz de Cristo. Que glória nós vamos resplandecer? Não é a glória dos homens, é a glória de Deus. Dispõe-te. Você está disposto a representar, a reproduzir e a resplandecer a glória de Deus na sua vida, na sua existência, no seu lar? Percebe como é importante e como é necessário assimilarmos esta vontade, este projeto de Deus para as nossas vidas? Quando o mundo diz para você: você vale o que você tem, você vai dizer: não, eu tenho o valor que Deus estabeleceu que eu tenho, eu sou a imagem e semelhança do Criador. Quando o mundo diz para você que você não pode, que você é incapaz, você vai responder: é o Senhor que reproduz em mim o seu caráter e as suas virtudes, para que a glória dele seja reproduzida em mim. Quando nós estamos passando por divergências familiares, nós precisamos nos lembrar: é necessário que haja disposição de resplandecer a glória de Deus em nossos lares. Então, maridos e esposas não podem tratar as divergências como o mundo trata, mas nós precisamos tratar as divergências como Deus estabelece para a glória dele. Filhos e pais, relacionamento entre irmãos, nossa família precisa ser permeada pela glória de Deus, representando, reproduzindo e resplandecendo essa glória. E cada um precisa se dispor a ser esse agente divino, aqui e agora. Cada um precisa se dispor a ser essa pessoa, conforme Deus estabeleceu em seu projeto. Qual é o problema então? O que nos falta? O que está dando de errado? O que dá de errado? Para que não tenhamos força, ânimo, alegria com essa verdade que Deus revela e estabelece. De repente nós temos nos alimentado mal. De repente eu não tenho me alimentado das coisas lá do alto, eu tenho me alimentado do lixo desse mundo. Por isso eu não represento, por isso eu não reproduzo, por isso eu não resplandeço. Eu tenho me alimentado do lixo dessa terra, ao lugar de me alimentar das coisas lá do alto. Ao invés de estar na comunhão dos santos, me fortalecendo para representar, para reproduzir e para resplandecer, ao invés de desfrutar da comunhão dos santos, eu estou desfrutando da comunhão daqueles que afrontam Deus Todo-Poderoso. Eu estou desfrutando da comunhão daqueles que negam a Cristo. E é essa comunhão, é esse lazer que eu busco para mim.
Ou seja, se eu não me alimento das coisas lá do alto, não tem como a minha família resplandecer a glória de Deus. Se eu não me alimento das coisas lá do alto, não tem como eu representar essa glória e eu reproduzir essa glória em minha existência. Porque eu estou distante do autor e consumador da minha existência. Daquele que estabeleceu um projeto tão lindo, tão maravilhoso para a minha vida. Este é o meu lugar e este é o meu papel nesta existência. Representar, reproduzir e resplandecer a glória de Deus. Queridos, a igreja enquanto corpo de Cristo, ela está aqui com o propósito de nos fazer lembrar dessas verdades e de juntos caminharmos no crescimento da glória de Deus em nossas vidas. Por isso nós estamos aqui, domingo após domingo, por isso nos reunimos nos grupos familiares, porque muitas vezes permitimos que a influência do mundo entre em nossos corações, entre em nossos lares, entre em nossa igreja, e nós deixamos de resplandecer a glória de Deus, e passamos a aspirar a glória do Egito, a aspirar a glória dos homens. E nós precisamos caminhar enquanto família de Deus, crescendo, representando com cada vez mais intensidade, reproduzindo e resplandecendo a glória de Deus, porque esse é o propósito dele para nós, e ele é o maior interessado de que você seja essa pessoa. Por isso Jesus Cristo entregou a sua vida por nós, para restaurar esse plano, esse propósito na sua vida, na minha vida. Então, a nosso respeito, meus queridos, nós temos duas afirmações: as afirmações que o mundo faz a respeito das pessoas, segundo a ótica de cada segmento, e a afirmação que Deus faz sobre você. Qual é a afirmação que você está assimilando para a sua vida? Você está governando os seus dias a partir de qual afirmação? Você está buscando representar, reproduzir e resplandecer a glória de Deus com toda força, com toda disposição, com todo ânimo? Ou você tem buscado, nem com tanta intensidade assim? Ou você tem vindo por tabela, acompanhado a vida cristã, porque não tem mais nada para fazer? O propósito de Deus é um propósito alto, e Ele nos capacita para cumprirmos esse propósito. Dispõe-te, resplandece, porque o Senhor quer que a glória dEle brilhe em nós e através de nós. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Nós não podemos descuidar do propósito de Deus, do plano de Deus estabelecido lá no livro das origens. Ore ao Senhor, peça ao Senhor que esteja imprimindo este propósito no seu coração, para que não seja o mundo a ditar a sua perspectiva de vida, mas seja a palavra de Deus a governar o seu coração, os seus anseios. Ore ao Senhor, coloque-se diante dEle. Eu não sei as suas angústias, as suas necessidades, mas coloque-se diante dEle nesse propósito. Faça uma oração já se preparando para esse momento de ceia, agradecendo ao Senhor por essa mesa que vamos compartilhar. Deus, por amor, entrega Jesus Cristo para restaurar em nós a sua imagem e semelhança, para que pudéssemos representar, reproduzir e resplandecer sua glória. Prepare-se para esse momento tão bendito, tão glorioso, que é participarmos da Páscoa de Cristo, da ceia do Senhor. Ore ao Senhor.